O vídeo de hoje tem um título aparentemente contraditório, que é o seguinte: estar bem quando tudo vai mal. Sim, será que é possível estar bem quando as coisas estão indo mal? Quando inúmeras situações negativas estão ocorrendo, prejudicando o bom ânimo do sujeito, do indivíduo, destroçando a sua autoestima, a sua força de vontade? É fato que nós passamos por dias que são ruins. É assim na vida de todas as pessoas. Enganam-se aqueles que pensam que algumas pessoas são privilegiadas aqui na vida terrena, que vivem sempre felizes, num estado de ânimo que se destaca em relação aos demais. Mesmo a maior riqueza, a fortuna, a fama, a projeção, o poder, isso não é segurança alguma, isso não é garantia alguma para que o indivíduo possa ser feliz sempre em todas as situações e não tenha que passar por momentos ruins. O grande problema da nossa época é essa fraqueza emocional, esse mimimi, esta mania das pessoas sempre quererem apenas o lado bom das coisas, sendo que tudo tem dois lados nesta vida. A felicidade, ela vem acompanhada em certa medida da tristeza, e a tristeza vem acompanhada da felicidade. São os dois lados de uma mesma moeda, porque a vida ela é feita de altos e baixos. Às vezes podemos estar no melhor momento da nossa vida, mas não estarmos satisfeitos com isso. É um fato. Como às vezes podemos estar numa fase ruim, em que tudo parece estar se voltando contra nós, mas mesmo em meio a essas situações, nós conseguimos tirar algum proveito, conseguimos rir um pouco da nossa desgraça. Então, o fato de se sentir bem não depende tanto das situações externas, das externalidades, mas sim depende do próprio indivíduo, como ele está consigo próprio, como ele está nele, dentro de si. Isso é o que importa. Você pode estar em meio a uma tempestade, mas em meio a essa tempestade você pode estar caminhando em paz. Você pode estar todo molhado, mas aproveitando a chuva e agradecendo ao Criador por estar sendo molhado pela chuva. É assim na vida. Então nem sempre aquilo que parece ser o melhor realmente é o melhor, e nem sempre aquilo que aparentemente parece ser o pior é o pior. O problema é que os seres humanos, eles têm um desfoque no olhar por causa das ilusões, das fantasias, dos apegos, das fraquezas, e enxergam as coisas de forma errada, na maior parte dos casos. Existe nos seres humanos um erro de programação mental, um erro de programação coletiva, sendo que os seres humanos nem deveriam ser programados. Cada ser humano ele deveria ter essa liberdade interior. Na verdade, tem essa liberdade interior, mas a maior parte das pessoas abre mão desta liberdade interior para se submeter a alguma proposta coletiva pronta e acabada, porque é mais fácil e cômodo. E é por isso que as pessoas são programadas mentalmente, por causa da preguiça, dos apegos, da comodidade, da incapacidade de lidar com os transtornos da vida. Então, com medo da insegurança, dos transtornos, não querendo buscar as coisas por si, que a maior parte dos seres humanos se submete a grupalismos, a tendências, partidarismos, o consumismo, todas essas futilidades do mundo. E isso vai programando
mentalmente o ser humano, isso vai tendo impacto sobre a mente, isso vai conduzindo a mente a enxergar e julgar as coisas de uma determinada forma, conforme as externalidades vão influenciando a mente, quando ela se desliga do espírito, se entregando cegamente apenas às influências externas, como é o caso da maior parte das pessoas. E esta programação mental indevida, errada e incorreta vai tirando o foco das pessoas, vai enfraquecendo a sua autoestima, a sua determinação, a sua força de vontade. Todas essas capacidades interiores, essas faculdades interiores vão sendo toldadas, vão sendo enleadas, vão sendo envolvidas e incapacitadas de se manifestar, porque a mente ela fecha o cerco em torno do espírito, seguindo influências externas e silenciando o espírito em detrimento disso, porque o que o espírito traz como orientação, como determinação, não são os comodismos, as futilidades, as extravagâncias, as aparências. O espírito, ele busca aquilo que é real e verdadeiro. O espírito trabalha pelo seu desenvolvimento espiritual. E isso desagrada muitas pessoas porque é trabalhoso demais para elas. Então elas acabam cedendo à mente consumista, preguiçosa e vaidosa. E assim as pessoas vão sendo programadas mentalmente mais e mais até chegarem ao ponto em que não conseguem reconhecer o espírito e não conseguem mais julgar os fatos, não conseguem mais discernir, não conseguem mais separar as coisas. Tudo acaba sendo confundido e daí os indivíduos perdem o olhar, a percepção e julgam tudo errado e não entendem mais coisa alguma. Por isso as ilusões, as fantasias, os erros interpretativos nas situações da vida, e daí as pessoas invertem os valores, invertem os ponteiros. E é por isso que hoje o que a maior parte das pessoas consideram como bom, na verdade não é. E aquilo que as pessoas consideram como ruim também não é. É o bom em muitas vezes, em muitas situações. Né? E por isso a temática do vídeo é como estar bem quando tudo vai mal. Porque o que é mal para os seres humanos? Aquilo que vai mal para os seres humanos, na sua perspectiva limitada, é aquilo que não agrada o seu ego mental, é aquilo que não atende aos seus desejos interesseiros, fracos, moles e derretidos. Então, esses seres humanos modernos e mimizentos querem sempre ser agradados, carregados nos braços, acariciados, lisonjeados, idolatrados e adorados e elogiados. Hoje, a maior parte das pessoas quer elogios de forma desenfreada. E nisso está um erro, um equívoco absurdo, porque existe ali apenas a busca pelo bem-estar terreno, bem-estar material. E isso não é bom, isso não é positivo, isso denota preguiça, fraqueza, vaidade, prepotência, arrogância e estupidez, porque a estupidez é sempre maçante. A estupidez faz com que as pessoas percam o olhar e se apeguem a coisas erradas, se equivocando. Então, inúmeras coisas que são julgadas como más são, na verdade, boas, porque ensinam algo para o ser humano. E o problema é que o ser humano julga como bom apenas aquilo que é cômodo, que lhe traz um prazer imediato, que lhe traz uma alegria instantânea. Tudo hoje precisa ser muito instantâneo. Tudo precisa fazer um cafuné no ego do ser humano para que ele se sinta bem consigo mesmo.
Mas isso não é garantia alguma de felicidade, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual. Então, o que acontece é o seguinte: na maior parte dos casos, as pessoas estão enganadas acerca de si mesmas e consigo mesmas por causa do seu desfoque no olhar. Como estar bem quando tudo vai mal? Ora, como estar bem quando tudo vai mal? É uma questão de ser verdadeiro consigo mesmo, de ser sincero, de olhar para si próprio, se julgando com honestidade, para daí o indivíduo perceber qual o momento em que está em sua vida. E aquilo que está acontecendo em sua vida tem um porquê de ser? Quais os aprendizados, quais os ensinamentos que podem ser colhidos? Qual o lado positivo de todos os eventos que fazem parte da vida de alguém? O ser humano precisa aprender a julgar de uma forma mais ampla. Precisa olhar para a sua vida com um olhar amplificado que venha do Espírito. E quem tem este olhar amplificado que vem do Espírito através da intuição, de uma sensibilidade espiritual, se capacita a compreender o porquê de ser das coisas que acontecem em sua vida e não busca apenas coisas imediatas, o prazer, as satisfações enganosas, os desejos efêmeros. Alguém que tem dentro de si essa sinceridade, esta honestidade, busca, em primeiro lugar, fazer o que é certo, ser uma pessoa ética, correta, verdadeira, uma pessoa que tem compromisso consigo mesma. E quem tem esse compromisso consigo mesmo não se importa se as coisas vão bem ou mal em sua vida, ou melhor, não coloca em primeiro plano a necessidade de que as coisas sempre tenham que ir bem. Alguém que busca o desenvolvimento espiritual, ele se conforma, no fim das contas, não na perspectiva conformista e derrotista, mas se conforma, no fim das contas, que tudo precisa ocorrer exatamente como ocorre. Mesmo as situações desagradáveis, mesmo os transtornos, mesmo os sofrimentos, porque se isso acontece, isso tem o propósito de fazer o ser humano crescer e se desenvolver. Quando momentos que não são tão propícios ocorrem, quando situações que não são tão propícias, acontecimentos que não são assim tão agradáveis ocorrem, isso tem uma função pedagógica na vida do ser humano. E quem é espiritualizado lida com isso. E quem é espiritualizado minimiza o sofrimento. Aí é que está a diferença. Uma pessoa não espiritualizada, ela sofre bem mais porque tem muitas ilusões, muitos desajustes. Uma pessoa não espiritualizada quer apenas futilidades, agrados fáceis e imediatos, e isso gera frustrações, porque esta película no olhar faz com que o ser humano sempre se engane a si mesmo e depois tenha que sofrer. E isso gera inúmeros desajustes, sofrimentos, transtornos, quedas, escorregadas. O ser humano vai escorregando na estrada da vida por causa desta incapacidade de conseguir olhar para si próprio com sinceridade e veracidade. Então, como estar bem quando tudo vai mal? Ora, estar bem quando tudo vai mal somente pode ser possível se o ser humano tem essa sinceridade de espírito, quando ele tem um compromisso com o desenvolvimento espiritual, porque daí ele coloca o foco maior e principal da sua vida no desenvolvimento espiritual. E daí as coisas materiais que ocorrem em sua vida, mesmo que não sejam tão favoráveis, são superadas, porque quem tem um foco maior, um foco espiritual, ele não se importa tanto com como eu poderia dizer, as contrariedades materiais
do momento ou dos desajustes materiais do momento. Alguém que tem um olhar espiritual amplificado, ele consegue flutuar acima e por cima dos desajustes materiais e não sofre tanto por causa deles. Sofre sim, em certa medida, mas não supervaloriza esse sofrimento, não o potencializa como aquele que tem apenas alvos materiais. Quem tem apenas alvos materiais sofre com tudo. Agora, quem tem alvos espirituais, contempla esses alvos espirituais e consegue enxergar os desajustes materiais numa perspectiva correta, sem aumentar esses desajustes por causa dos desejos, das frustrações, dos erros e dos enganos de uma falsa visão. Quem tem um foco espiritual olha para tudo na medida certa, não diminuindo e nem aumentando o zoom, como se poderia dizer, o foco, mas enxerga tudo na medida adequada, como deve ser. Então é uma questão de ter lucidez e sobriedade dentro dele. Quem tem lucidez, sobriedade e humildade dentro de si, porque a humildade é algo fundamental, não falo aqui do coitadismo, mas a humildade torna o ser humano mais lúcido e equilibrado. E com essa humildade, com esta simplicidade, com esta harmonia, o ser humano pode sim estar bem quando tudo vai mal, porque ele não supervaloriza os contratempos materiais, mas aprende com eles. E compreende que os contratempos materiais são apenas variantes bastante periféricas da vida. Porque quem tem o foco espiritual não supervaloriza aquilo que é periférico, mas sim aquilo que é central, a vida interior com a sua intuição, o autoconhecimento. Isso é que precisa ser valorizado. Quem valoriza verdadeiramente a sua vida interior passa a ter um olhar mais treinado. Treinado não no sentido tecnicista, mas treinado na perspectiva da fluidez interior, daquele que enxerga melhor, porque tem dentro de si um espírito autoconfiante, que consegue transpor as dificuldades. E é transpondo as dificuldades por meio desta autoestima e desta força de vontade que é possível estar bem mesmo quando as coisas vão mal, quando praticamente tudo vai mal. Tudo é uma questão de perspectiva, de como se enxerga e como se olha as coisas. E para olhar corretamente é preciso ter equilíbrio, boa vontade, humildade, simplicidade, autoconhecimento e desenvolvimento espiritual. É através da vida interior que o ser humano enxerga melhor e compreende melhor as situações da vida, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!